E aí, gente, tudo bem? Hoje eu estou num lugar diferente, não estou no meu cenário usual. Eu trouxe a Bruna, que é a nutricionista. Bruna, oi, obrigada por aceitar esse convite. Imagina, é um prazer estar aqui. E é isso. É isso. Gente, eu convidei a Bruna por quê? Porque nós sabemos, se você não sabe agora vai saber, que a gente tem uma relação entre a nossa mente e o nosso corpo. E isso tem muito a ver com o que a gente come. Total. Né? 100%. E a gente vai fazer hoje um tour por esse mercado aqui, pra falar dos alimentos pra vocês, como que eles são, os rótulos. E a Bruna vai falar como que eles podem influenciar na nossa mente, com alguns comentários meus também, tá bom? Então, vem com a gente. Eu acho que a gente tá numa sessão muito saudável. Eu chamei a Bruna já pra gente ir na sessão de chocolate, que eu sei que vocês compram. A gente nem gosta. Ai, vamos lá então, bora. Chegamos ao melhor setor do supermercado, não é mesmo? Mas deu um beijo. Amiga, eu confesso que quando eu vejo essas coisas, eu tenho vontade de sair assim. Jogando tudo pro Jogando carrinho, tudo no carrinho. né? E assim, gente, eu tenho que confessar um negócio. Eu gosto muito de doce e eu tenho que comer doce todos os dias. Se eu não como, eu fico ansiosa. O que a Luta tem pra me falar sobre isso? Gente, seguinte, não tem problema nenhum gostar de doce, muito menos comer doce. O que a gente precisa sempre pensar é na quantidade que a gente está comendo e na qualidade. Quando for escolher um alimento, olhar sempre a lista de ingredientes. Então, o que tiver menor quantidade de ingrediente na lista, melhor vai ser. Quando a gente for escolher um chocolate, por exemplo, escolhe um que você escolheria normalmente. Aquele ali, ó. Adoro esse daqui. Qual? Milka. Ah, rica. O que acontece? A lista de ingredientes funciona de forma decrescente. Então, o que tem maior quantidade do alimento é o que vai estar no primeiro lugar na lista. Então, a gente vê, ó, primeiro ingrediente, açúcar. Depois em gordura vegetal, depois em manteiga de cacau, depois doce em pó de soro de leite, leite desnatado em pó. Enfim, a lista se estende, ela é enorme. Então, se a gente for analisar, esse não é um alimento que a gente deveria consumir todos os dias, tá? Vou mostrar pra vocês um alimento que é um tipo de chocolate que ele seria mais adequado. Ai, tem uma pessoa do meu Instagram que a gente fez aquela enquetezinha. Certo. Que respondeu que ele sempre come bis. Vamos analisar? Bis, gente. A lista de ingredientes do bis, então. Primeiro ingrediente, vamos lá? Como a gente já falou, que tá em primeiro lugar na lista. Açúcar. É o que tem maior quantidade. Açúcar. Farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico. Vitamina B1, B2, B3 e zinco, soro de leite, massa de cacau, que é aí que começa a vir o chocolate, manteiga de cacau e por aí vai, tá? Então, temos aí uma opção não tão adequada para se consumir todos os dias. Vamos procurar uma opção adequada, então. Eu acho que ele tá aqui. Eu acho que não. Tá. Aqui nós temos um chocolate que ele é 60% de cacau. Ou seja, ele vai ter mais cacau do que gordura ou que outro tipo de açúcar. Essa seria uma melhor opção. Sempre pensar na menor quantidade de alimentos, de ingredientes que tem na lista, sem fazer careta, hein? É tudo questão de hábito, a gente adapta. Agora que a gente já viu chocolates, que a Bruna já me falou que eu vou ter que esperar aquele 70% cacau todas as vezes, eu tô de luto. Mas eu perguntei pra ela uma outra coisa, que é assim, quando a gente tem uma coisa importante pra fazer, uma prova pra estudar, alguma coisa desse sentido, se a alimentação pode ajudar a gente também. E ela me falou que tem, e a gente tá indo lá ver o que é isso. As vitaminas do complexo B e ômega 3 são vitaminas essenciais para o nosso organismo na questão de memória, de concentração. Então a gente vai mostrar alguns alimentos para vocês que são fontes desses nutrientes para vocês consumirem e colocarem mais na dieta de vocês para controlar essa quantidade de ingestão. Então, picanha, carne, ótima fonte de vitamina B, B12. É ótimo para nossa ingestão de vitaminas B, que elas são ricas. Ovos também, principalmente na gema dele. As castanhas, as nozes também. Germe de trigo nós também temos. Então são essas opções que a gente tem. Também como opção de ômega 3 nós temos lá o salmão, a sardinha, o atum no caso. O ideal seria que nós consumíssemos eles in natura, mas pela questão de praticidade a gente compra aqueles que é na embalagem mesmo. Estão gostando, gente, do nosso passeio? Espero que sim. Não, pra mim isso é tudo igual, mas vai lá, expert. Então a melhor opção para a gente consumir o atum, se for enlatado, seria o em óleo, pela questão que eu falei dos metais pesados que tem na latinha.
Esses metais pesados, eles têm afinidade com o óleo. E dessa forma a gente consegue eliminar eles quando a gente joga o óleo fora e seca bem a sardinha. Já pela água, não, ele não tem afinidade com a água. Então, o que acontece? Vai direto pro atum, esses metais pesados. Esses metais pesados são disruptores endócrinos, o que atrapalha muito a absorção O que são disruptores endócrinos? Gente, muita técnica nesse vídeo. São compostos que atrapalham a absorção de alguns nutrientes no nosso organismo e que atrapalha a questão de concentração, como a gente já falou, que é uma questão também. Então, assim, o ideal é que a gente evite. Atrapalha o processo de emagrecimento também. Então, assim, são técnicas aí que a gente usa pra driblando essas coisas que existem no comércio, não tem como. Legal. A gente chegou na seção dos açúcares. Olha o tanto de açúcar que tem, gente. Tem pra todos os gostos, tamanhos, todas essas coisas. Mas eu queria que a Bruna, Oi. vem aqui, explicasse pra gente essa questão do açúcar, porque ela tava comentando comigo que tem todo um lance de concentração, de qual açúcar é melhor, e também uma questão de financeira, né? Total. Tá, Exatamente. então fala aí pra gente. Nós temos vários tipos de açúcares aí. Cada vez mais a indústria vai lançando um tipo de açúcar diferente. A gente acabou de ver, inclusive, um açúcar de baunilha. Eu tinha visto isso na vida. O que acontece, gente? Qual açúcar é o melhor? Não existe um açúcar melhor, existe aquele que cabe no seu bolso. Não adianta nada você querer consumir um açúcar de coco, por exemplo, sendo que você não vai conseguir manter essa rotina pro resto da sua vida. E qual que é o preço disso aqui no mercado? Ó, R$ 29,90 por 280 gramas. Contra R$ 2,29 em 1 quilo. É, tá? por isso que a gente, amiga, por isso que a gente tá assim, né? Assim, só queria esclarecer esse negócio. Por isso que continuamos consumindo Por o isso açúcar continuamos, normal. e continuamos letárgicos. O que você falou aquela hora? Letargia. O excesso de açúcar no nosso organismo pode causar letargia, pode dar essa sensação de cansaço, né? Dificuldade de memória. Então, tem todas essas questões envolvidas por trás, dependendo da quantidade que a gente consome, tá, galera? Então, assim, o ideal é que não se consuma. Qual a necessidade de adoçar os alimentos? Por que não sentir o sabor natural deles mesmos? Né? Então, quanto mais açúcar a gente consome, mais açúcar a gente quer consumir. E tem um lance de educação alimentar também, né? Porque, por exemplo, quer ver um exemplo que eu sempre vi na minha infância? Às vezes a gente tinha que comer fruta, sabe? Quando é criança. E aí eu já vi várias mães colocando açúcar nas frutas. As frutas em si, elas já contêm o açúcar próprio delas, que é a frutose. Então, não há necessidade. Quando a criança nasce, ela não sabe o que é doce, amargo, salgado, azedo. Então, quem tá com paladar viciado, que tem o hábito de colocar e adoçar. Somos nós. Exatamente. Então, a mãe fala assim, nossa, mas meu filho não come sem açúcar. Calma, mas ele não conhece açúcar. Ele nem sabe como que é sem açúcar. Ele não sabe como é esse sabor. Então, é tudo questão, de fato, de começar lá de berço. Pois é, e também teve uma outra coisa que você falou, Bruna, que a gente nem tava aqui, a gente tava lá em cima ainda comendo na taça, que foi quando eu tava com sorvetinho, assim, mandando sorvete, eu falei, meu, eu preciso comer doce todos os dias. E aí você falou que tem vários outros gostos. O que acontece? Quanto mais açúcar a gente consome, mais açúcar nosso organismo vai pedir, porque as nossas papilas gustativas estão saturadas. Como que a gente muda esse quadro? Consumindo mais alimentos amargos, mais alimentos azedos, porque dessa forma a gente vai limpar o nosso paladar e dessa forma o nosso organismo vai pedir menos açúcar. Então, assim, galera, é tudo questão de priorizar. O que é que você quer? Ter uma alimentação equilibrada e viver bem com isso? Ou então você não tá nem aí com a sua saúde, com a sua alimentação e viver com cansaço, dor de cabeça? Por quê? Sempre sinto dor de cabeça, mas por que será? Por trás disso sempre tem uma explicação. Com certeza. E, por exemplo, a gente sempre vê, quando atendo os pacientes em consultório, a gente sempre vê eles questões de dor de cabeça, falta de concentração, ansiedade. E às vezes, gente, a alimentação ela tá muito responsável por isso. Então a gente precisa sim se atentar com esse tipo de comportamento. Reveja o seu prato, reveja o que você está comendo, o seu armário. Lembra até uma vez que você foi lá em casa, a Bruna foi lá em casa uma vez, ela limpou meu armário de porcaria que eu tinha. E assim, gente, façam isso por vocês mesmos. Gente, obrigada porque vocês vieram nesse tour com a gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Vocês viram como a gente precisa escolher muito bem os alimentos que a gente come? Isso influencia na nossa alimentação, claro. Na nossa concentração, ansiedade, todas essas coisas.
Exatamente. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado com a nossa alimentação, como a Rebeca falou, porque por trás de tudo que a gente come, a gente não tá comendo só o alimento, a gente não tá comendo só as vitaminas, nós estamos comendo as emoções juntos também, né? Porque os alimentos, eles têm uma característica muito... Como que eu posso dizer? Ela significativa, essa palavra. Pra gente. Exatamente, representa algo na nossa vida, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio, não deixar de comer coisas que nos dão prazer, mas também ter essa consciência de que a gente precisa fazer melhores escolhas. E nesse vídeo, como vocês puderam ver, nós mostramos uma das dicas é ler a lista de ingredientes. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Adorei estar aqui. E agora quem tá falando mais sou eu. Gente, é isso. Gente, vou deixar aqui embaixo a descrição do Insta da Bruna, ela faz um trabalho incrível pra quem quiser. Do Insta, das redes sociais todas. E procurem ela, falem com ela, falem comigo também. Deixe comentário de vocês aqui embaixo, que vocês gostaram. Se vocês querem mais conteúdos assim aqui no canal, falem pra gente também, porque a gente tá aqui pra criar, né? A gente gosta dessas coisas. Exatamente. Um beijo pra Dani também, que aguentou segurar a câmera todo esse tempo. Seu amor, Dani. Beijo, tá toda envergonhada. Beijo, gente, até a próxima. Até. Eu não aguentei a cara da Dani. Meu Deus, eu odeio.